Marcelo. Marcelo vai nos ajudar, irmãos, se terão um tempinho maior hoje. Ele vai fazer uma apresentação, porque tem muitos irmãos que não estavam aqui nem ontem nem hoje pela manhã. Então ele vai fazer uma apresentação e vai poder falar um pouquinho do trabalho que ele fez aí, depois vai falar conosco a palavra de Deus, tá bom? Vê se esse microfone está. Alô. Alô. Oi. Oi. É oi, né? É uma alegria estar aqui hoje. A gente começou ontem. Troquei mensagem lá em casa com o pessoal. E aí meu filho falou: pai, você vai voltar hoje? Eu falei: volto, filho, depois do culto. Aí ele falou: volta meu pai, porque o pessoal deve estar cansado, porque ninguém merece te ouvir tanto. Eu falei: pô, pensei que você ia falar que você estava com saudade de mim, do pai e tal. Ele falou: não, é que ninguém merece te ouvir tanto. Mas é uma alegria poder estar aqui. E às vezes as pessoas perguntam, né? Que nem agora, eu vou para São Paulo para na terça de madrugada ir embora de volta para lá. E uma das primeiras experiências que eu tive de uma pessoa lá, analfabeta, simples, um líder sem nunca ter sido discipulado por ninguém, mas num relacionamento de Deus grande, ele desenvolveu um trabalho que originou o segundo trabalho missionário nosso. E a história dele era muito interessante. Ele era plantador de tomate, lia um pouco, interpretava um pouco a palavra, e ele morava num município chamado Barra do Chapéu. Pelo nome aí você já tem ideia de como ele é. E a irmã dele, que não era cristã, morava a 24 quilômetros de distância no bairro de Lajeado, próximo 14 quilômetros de onde nós temos a ONG. E ele queria que o evangelho alcançasse a irmã. A irmã trabalhava na área da saúde. E ele falou, uma vez conversando com ele, que diz que Deus incomodava ele para ele pregar para a irmã. E a história dele foi muito interessante, porque uma pessoa simples, de tudo, ele andava, gente, 24 quilômetros aos sábados, de Barra do Chapéu até Lajeado, para chegar na casa da irmã dele, realizar um culto de oração. Ele andava 24 quilômetros. Depois do culto, ele jantava, e o que eu nunca entendi é que ele tomava banho. Isso ele nunca me falou por quê, eu tentei saber. Porque depois do banho, ele pegava a estrada de novo já por volta de 11 da noite e andava de volta para a Barra do Chapéu a pé os 24 quilômetros. E aí você pensa assim, o cara foi dormir. Não. Ele chegava em Barra do Chapéu, ele ia para a primeira igreja batista em Barra do Chapéu, abria a porta, entrava por volta das 5 da manhã mais ou menos. No último banco ele dobrava os seus joelhos e por 2 horas, 3 horas ele orava. Até às 8 da manhã, quando ele abria a porta da igreja e com um sorriso no rosto, ele começava a recepcionar todo mundo que entrava na igreja. Uma pessoa simples, que me ensinou muito teologia, me ensinou muita experiência, que eu tenho procurado aplicar. Eu vou passar um vídeo aqui que é de uma pessoa de lá que para mim é inspiração para aquilo que eu faço. Eu geralmente à noite, quando eu estou lá e o pessoal da alfabetização lancha ou janta na ONG, eu sento com ele e eu gasto um tempo, porque ele foi um presente que Deus me deu para poder desenvolver aquilo que a gente desenvolve. Lá ele é visto como ninguém.
Ele é considerado, na verdade, a 29ª pessoa depois de ninguém. Então ele é assim, nada. Pelo seu jeito, por ter uma deficiência e por ser aquilo que ele é. Mas ele tem sido inspiração para nós, porque nós temos o privilégio de poder atendê-lo, tanto na igreja como no projeto social. Então tem aí o do Antônio, um vídeo do Antônio. Esse é o Antônio. Nós estamos acompanhando os alunos que estudam na alfabetização e na informática. E agora, saindo aqui, eu encontrei o Antônio. E o Antônio é nosso aluno da informática e é aluno da alfabetização. Antônio, fala oi pro pessoal. Oi. Você gosta de estudar lá na ONG? Gosto. O que você gosta demais lá? Estudar, fazer informática. E? Comer. Comer, né? É. Lanchar? Lanchar. Isso é bom, né? E você está fazendo informática e você está fazendo alfabetização. É. E você trabalha com o que, Antônio? Reciclado. Com? Reciclado. Reciclado. Então você recolhe as coisas, junta tudo e É. vai vender depois, não é isso? É isso. Então vamos ver o Antônio trabalhando. Aí, pessoal, esse aqui é um instrumento de trabalho do Antônio. É o carrinho dele. Agora já está lotado de coisa. Então o Antônio passou pelos lugares, pegou o material reciclado, ele encheu o carrinho e agora ele vai seguir. E a gente vai seguir junto com o Antônio, certo? Certo. Vamos lá, Antônio? Vamos. Antônio, para mim, é uma grande alegria poder ter ele com a gente. Uma pessoa que poderia ser, nós éramos de tanta gente, tão desprezado, o próprio material que ele se beneficia, para nós ele é uma matéria-prima que Deus nos trouxe. Nós temos uma alegria muito grande de ter ele na ONG. É um privilégio para mim receber o Antônio, trabalhar junto com o Antônio durante todo esse tempo. O Antônio estuda 3 vezes por semana com a gente, à noite, e durante o dia ele sai catando os materiais recicláveis dele. E ele faz parte da computação e ele faz parte também da alfabetização lá na ONG. E para nós é uma grande alegria poder ter o Antônio. Antônio, você vai seguir? Então dá tchau para nós aqui. E à noite você, olha para cá. À noite você vai lá na ONG estudar? Aí nós vamos lanchar junto? Então tá bom. Te espero lá, Antônio. Abraço. Antônio é um dos casos que a gente atende com problemas de PC, paralisia cerebral. A gente tem colocado ele dentro da ONG, tirado ele da rua, da catança de material, colocado ele da ONG para poder interagir e ele poder se desenvolver. Hoje ele tem conseguido escrever, hoje ele tem conseguido, por incrível que pareça, mexer no computador, mesmo com algumas limitações que ele tem. Talvez uma pessoa totalmente descartável, tanto numa cidade como essa, como lá para nós. Mas a gente tem olhado para essas pessoas. Nós vamos ter, no dia 7 de dezembro, eu queria que você orasse por nós. Nós elegemos um dos piores lugares da nossa região e nós vamos celebrar o Natal no dia 7 de dezembro.
E a nossa celebração chama-se Natal dos Excluídos. Eu estou conversando com as agentes comunitárias que têm que visitar as casas e pedi para elas que me trouxessem as 40 piores famílias que nós temos naquele local. E nós queremos no dia 7 de dezembro, começar à tarde, realizando um culto para essas 40 famílias que ninguém quer se relacionar com elas. Elas não entrariam em nenhuma igreja da região. A gente vai fazer num local separado para receber essas famílias e a ideia é poder explicar para essas famílias o verdadeiro sentido do Natal. Depois proporcionar para essas famílias a primeira ceia de Natal da vida deles. Conseguir dar para cada família passar esse período do Natal e do Ano Novo uma cesta básica. E poder entregar um brinquedo simples para cada criança dessas famílias. Então assim, ore porque nós estimamos receber em torno de 240 pessoas dentro dessas 40 famílias. E a gente esse ano, eu quero celebrar um Natal desse jeito, com aquelas pessoas que estão lá. Talvez fosse um Natal que Jesus participaria. Às vezes eu olho para muita coisa que é feita, eu acho que talvez Jesus não participasse em muitas festas de natais que a gente vê por aí. Mas eu acho que fazendo com aquelas pessoas que lá estão e que não têm absolutamente oportunidade nenhuma, eu acho que Jesus gostaria e passaria por ali e cearia com eles. Então é um projeto que a gente tem para esse ano. E eu queria te incentivar a orar por isso, para que a gente possa desenvolver essa atividade. Mas eu tenho também um vídeo que eu apresentei ontem, eu estou vendo que tem muita gente nova, e você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Eu estou lá no Vale do Ribeira, nós trabalhamos há 19 anos com famílias em situação de vulnerabilidade social, trabalhando em 3 frentes. Plantação de igreja, social, no projeto da ONG e do empreendedorismo social para poder dar uma condição de famílias saírem da situação de extrema vulnerabilidade. Então o pessoal fez esse vídeo aí que explica rápido aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive. Nós estamos no Alto Vale do Ribeira, a região com menor IDH do estado de São Paulo. E nós estamos aqui já há 19 anos trabalhando com uma população que é carente, necessitada do ponto de vista social, material e espiritual. Eu cheguei aqui e a ideia inicial era trabalhar com plantação de igrejas, buscando uma revitalização, buscando a formação de liderança, capacitação de líderes para as igrejas, para que elas pudessem ser autossustentáveis e que elas pudessem viver por si só, sem depender de ninguém. Nós vimos da necessidade de interagir de forma mais incisiva na área social, com a formação de uma ONG. E hoje nós atendemos ali os adultos que têm feito a diferença na vida de muitas dessas pessoas. É lição, letras, algumas coisas ela não sabia fazer, ela sabe. Até tem vezes que ela até quer ensinar, eu sabe. Tem vezes que ela tem coisa que ela até dá uma explicação para mim. Em 2017 nós entendemos que existia uma necessidade muito grande de geração de renda. A população não tem, fora a plantação de tomate, onde nós temos 2 entre-safras no ano, e tem muita ociosidade e não tem oportunidades de trabalho. E a gente entendeu da necessidade de caminhar para esse lado do desenvolvimento comunitário na geração de renda. Então nós começamos com o empreendedorismo social. Nós estamos atuando hoje em 3 frentes principais: o espiritual, o social e o material. Nós entendemos que nós tínhamos que ter um único direcionamento, não partirmos para 3 trabalhos diferentes. Temos que fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas. E por isso nós investimos um tempo muito grande de repensarmos os nossos projetos. Nós entendemos que nós deveríamos mudar de forma radical aquilo que nós vínhamos tendo como trabalhos independentes, num pensamento e numa metodologia onde nós vamos interagir das 3 frentes de uma maneira só. Então nós estamos criando o salvar. Salvar significa salvar mesmo, salvar a pessoa.
Isso é aquilo que nos trouxe até aqui e aquilo que é o nosso, na verdade, DNA. Mas salvar também significa a abreviatura de sustentabilidade para o Alto Vale do Ribeira. E é isso que nós estamos desenvolvendo também. Então, aquilo que se chamava-se MCC, Agência Missionária, ela passa a chamar Salvar Espiritual. Aquilo que era a ONG, o MCCB, nós vamos chamá-lo de Salvar Social. E aquilo que é o empreendedorismo social da Riba Vale vai se chamar Salvar Material. Eu gostaria de fazer um convite a você nesse instante e gostaria de incentivá-lo a participar desse projeto juntamente conosco. E você pode ser um agente de transformação. Você pode nos ajudar participando das viagens missionárias do Salvar Espiritual. Você pode ser um doador, você pode ser um padrinho também desse projeto que nós temos, que é o projeto missionário. Participar ajudando o Salvar Social, apadrinhando uma de nossas crianças e fazendo doações regulares para esse projeto social. No Salvar Material, também participando, dando do seu tempo, da sua colaboração e principalmente consumindo os produtos que nós estamos disponibilizando para essas famílias que estão fazendo. Esse produto, na realidade, é a inspiração para a transformação da vida delas e das pessoas e das suas famílias que estão inseridas dentro desse projeto. A mudança para nós implementarmos a Salvar partiu da necessidade de nós participarmos destas três frentes. Hoje, Salvar Espiritual, Salvar Social e Salvar Material, eles estão permeados dentro de um conceito e uma visão que nós entendemos que Deus nos deu, vivenciando o salvar. Salvar é salvação, salvar é sustentabilidade para o Alto Vale do Ribeira, salvar é a oportunidade que Deus está nos dando de fazer diferença nessas três áreas na vida das pessoas. Salvar é isso, salvar é mudança, salvar é transformação. Seja um instrumento para salvar uma pessoa. Salvar está em suas mãos. Então isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito lá ao longo de 19 anos e que Ele tem dado a oportunidade de eu participar naquelas comunidades que lá vivem e que lá estão depositadas numa região que tem muita necessidade e efetivamente muita carência. Então, se você não veio ontem, você perdeu. Se você não veio hoje de manhã, você também perdeu. Mas graças a Deus que Deus é bom e você vai conseguir ganhar agora à noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu acho que eu fiquei muito feliz quando eu estava lá na casa da Edna e do Mauro, e o pastor chegou assim e disse assim: se não tiver Bíblia, não funciona, eu não quero. Eu olhei e falei: nossa, o pastor está certo, o negócio tem que ter Bíblia. E eu acho que é um tempo muito precioso que a gente pode meditar. Hoje, cada vez mais, nós temos menos tempo para estudar a Bíblia. Principalmente a gente que roda nos lugares por aí, o relógio tem sido o nosso grande inimigo. Porque às vezes a gente chega para pregar, a pessoa diz: você tem 30 minutos para fazer tudo. E isso é um grande desafio para a gente. Então, eu fiquei muito feliz por isso. E eu queria compartilhar com você um texto do livro de Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, vai nos servir nessa noite como texto base para a nossa meditação. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Ele diz assim, acompanhe aí. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho,
os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala esse desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar um irmão que quiser nos elevar a Deus em oração nesse instante, pedindo que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações nessa hora. Que nós estejamos abertos a ouvir, não a minha voz, mas a voz do Senhor, nessa noite e nesse instante. O irmão que sentir o desejo, ore para nós nesse instante. Amém. Eu estive pensando em um tema para a mensagem. E aí, assim, segundo meu filho, eu já tenho mais passado que futuro. Ele falou: pai, você está com 51, então você já tem mais passado do que futuro. Eu falei: não, você está certo, eu acho que eu não chego até os 90, 100, eu vou antes. E aí eu estava pensando no título dessa pregação, e eu pensei muito nesses filmes de ação que existem aí. Só que eu fui conversar com ele, eu vi que os artistas hoje é tudo diferente. Então, na minha época, quando eu fui no cinema, que eu era mais jovem e tal, tinha quem estrelava esses filmes de ação era Arnold Schwarzenegger, Bruce... Oi? Também. Tinha um outro careca assim. Como é que chamava? Hã? Mauro. Bruce Willis. E aí outro dia meu filho falou: ó pai, dá uma olhada aí na televisão que tá passando um filme, todos os caras da sua idade aí, tudo repuxado, operado, com cirurgia plástica, fazendo cinema. E eu perguntei para ele: mas filho, não tem artista novo? Não pai, agora a nossa geração é diferente. Não curte mais isso. E quando eu pensei no título, pensando no filme que eles faziam, o título que eu dei para essa mensagem é 4 Homens e uma Missão. 4 homens que tinham uma responsabilidade. 4 homens que tinham uma tarefa. 4 homens que tinham que levar um paralítico à presença do Senhor Jesus. Levar essa pessoa até Ele. E eu comecei a pensar e ver que a missão destes 4 homens tem a ver com a nossa missão aqui hoje. Com a minha missão e com a sua missão nos dias de hoje. Se nós olharmos, gente, não é semelhante a nossa missão de levar os carentes, os necessitados, os perdidos, os paralíticos à presença do Senhor Jesus?
parece que elas têm o mesmo encaminhamento. E quando a gente lê esse texto, a gente começa a ver que eles foram bem-sucedidos no cumprimento da missão que eles tinham. Sem dúvida alguma que eles foram. E olhando para essa realidade, para esse texto, o que nós, eu e você, temos que fazer para que também a gente cumpra a missão que nós temos que cumprir? Ou melhor, o que eles fizeram que deu certo e que eu e você precisamos aprender com eles? Eu acho interessante porque, assim, como eu lido com as pessoas que são chamadas de invisíveis, que a sociedade não quer ver e os reconhecer, então a gente começa a olhar os personagens bíblicos de uma forma diferente. Às vezes a gente só valoriza, ou a gente só tira lição daquelas pessoas descritas na Bíblia que têm o seu nome e que por vários capítulos falam sobre ela e aquilo que ela fez. Mas como eu trabalho com invisíveis e basicamente pessoas sem nome, estes 4 homens foram fantásticos no cumprimento da missão, que a gente não sabe praticamente mais nada sobre eles. Só que a gente tem que entender que estes 4 homens, que às vezes a gente não dá nem valor quando lê esse texto a eles nos deixam lições tremendas para nós hoje aprendermos com eles e aplicarmos nas nossas vidas para cumprir a missão que nós temos que cumprir. E a primeira coisa que a gente pode ver que eles nos ensinam é que eles foram bem-sucedidos no cumprimento da missão, porque eles venceram um negócio muito importante, gente, que nós como igreja temos que aprender. Eles venceram o individualismo. 4 homens diferentes que descobriram uma regrinha simples. E a regrinha é essa: com a ajuda do outro é mais fácil de carregar o paralítico à presença do Senhor Jesus. Algo óbvio que muitas vezes nós deixamos de lado. Se nós olharmos em outras palavras, se nós quisermos ser bem-sucedidos no cumprimento da missão, nós temos que entender, de uma vez por todas, que nós dependemos uns dos outros. Nós estamos lá no campo e dependemos de vocês aqui. E vocês aqui dependem de nós lá no campo. O funcionamento da igreja também se depende um dos outros. Não dá para jogar todo o trabalho nas costas de alguém, não. Nós temos que dividir as cargas. Porque Deus nos chamou para fazer a sua obra. E é responsabilidade nossa fazer isso. Pode ser qual for o quartel-general, mas nós temos que ter ideia que o nosso general é o mesmo. Independente se você serve na cozinha, nos jovens, nos adolescentes, nos homens, nos pequenos grupos, nós temos que entender que nós temos um objetivo comum. E nós fazemos parte uns dos outros para o cumprimento da missão. Quando a gente pensa aqui que nós temos que vencer o individualismo, gente, se nós quisermos ser bem-sucedidos no cumprimento da missão, eu estou dizendo que está na hora de a gente sair da nossa casca. Está na hora de a gente sair do nosso mundinho. Está na hora de a gente sair das nossas 4 paredes e cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente tem uma ideia errada de que aquilo que Deus está fazendo na terra, Ele está fazendo lá na minha igreja apenas. E talvez lá seja o lugar onde menos Deus esteja atuando. Está na hora de a gente sair da nossa casca. Está na hora de a gente sair do nosso grupinho. Está na hora de a gente sair da nossa turminha.
porque aí com certeza vai ficar mais fácil de carregar esse paralítico até a presença do Senhor Jesus. E estes 4 homens nos ensinam isso. Mas eles também nos ensinam outra coisa tremenda, que a gente vai ter que seguir se quiser cumprir a missão. Eles foram bem-sucedidos porque eles venceram as diferenças. Gente, isso é fantástico. Maior do que as diferenças entre aqueles 4 homens era a missão que eles tinham que cumprir. Imagina só, 4 homens, 4 pensamentos, 4 opiniões, e todas elas diferentes, 4 gostos diferentes, mas eles estavam unidos em torno daquela cama. Eles estavam unidos em torno daquele paralítico para colocar ele frente a frente com o mestre. Por isso, gente, se nós quisermos cumprir a missão aqui como igreja, nós, sem dúvida alguma, se fosse usar a linguagem do futebol, independe se Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, tudo isso é secundário. Porque maior do que isso é a missão que nós temos de conduzir o paralítico à presença do Senhor Jesus. E é em torno dessa missão que a igreja tem que se unir. Porque divergências e diferenças no nosso meio sempre vão existir. Mas isso não pode ser maior do que a missão que nós temos que cumprir. De levar as pessoas até a presença do Senhor Jesus. Esses 4 homens nos ensinam isso. Mas tem outra coisa que eles nos ensinam. Eles venceram os obstáculos. Gente, isso é tremendo também. Imagina só, 4 homens carregando um. E se aquele cara deitado fosse mais ou menos assim do meu tamanho, você pode ter certeza que aqueles 4 estavam cansados. Sem dúvida nenhuma que eles estavam cansados. E aí o texto diz que eles chegam próximos da onde Jesus estava, eles param, olham e a casa estava lotada, cheia. E eles tinham que cumprir a missão. E aí eles dizem assim, bom, como é que a gente vai fazer? Tem hora que os métodos tradicionais e convencionais que a gente conhece não são efetivos no cumprimento da missão. E, gente, subir no telhado carregando aquele homem, hoje já seria uma ideia tremenda. Eu imagino naquela época. Imagina só você pegar e fazer assim, ó, vamos usar o método tradicional, vou mandar um bilhete. Senhor Jesus, estamos aqui fora carregando um paralítico que tem que colocar ele na sua presença. Ou vamos usar o método de pedir licença. O texto está dizendo que a casa está cheia, que não cabia mais ninguém, 4 homens carregando um, como é que ia pedir licença para entrar? A missão daqueles 4 homens tinha urgência, gente. Da mesma forma como a missão da igreja hoje tem urgência. Vocês têm ideia de quantas pessoas morrem ao redor do mundo a cada dia e vão direto para o inferno porque a igreja não cumpriu a missão que tinha que cumprir? Há um tempo atrás eles diziam que pelo menos 85 mil pessoas ao redor do mundo morrem a cada 24 horas e vão para o inferno porque não teve a oportunidade que eu e você teve de ouvir falar da salvação em Jesus Cristo. 85 mil pessoas. Esse número eu acho que deve ter aumentado. Por isso a nossa missão tem urgência. Não dá para a gente ficar sentado no banco. Está muito cômodo.
esse evangelho. A gente tem que fazer aquilo que nós temos que fazer. Será que alguém ia dizer assim, vamos pedir licença? Será que alguém tem alguma pessoa influente que conhece o dono da casa e dá um jeitinho de a gente entrar? A gente tem que fazer, gente. Porque às vezes se nós não fizermos, as pessoas morrem e não são alcançadas pelo Senhor Jesus. Tem hora que os métodos tradicionais e convencionais falham no cumprimento da missão. E aí é a hora que nós vamos ter que ter coragem de chamar a responsabilidade para nós, subir no telhado, por amor ao Senhor e cumprir a missão. E fazer aquilo que nós temos que fazer. Mas, gente, eles venceram outra coisa muito interessante nos nossos dias. Eles venceram o obstáculo da opinião pública. E esse é tremendo. Para pensar, você é um dos 4. Chegaram de frente à casa cheia, pararam, aí um cutuca você e diz assim, já sei. Você diz assim, sabe o quê? Já sei como colocar ele na frente de Jesus. Ele falou, de que jeito? É simples. A gente sobe no telhado, abre o telhado e põe o cara lá dentro. Caixa. Um vai dizer assim, o quê? Eu subi no telhado carregando ele? O que é que os outros vão dizer de mim? O que é que os outros vão pensar de mim? Meus irmãos, se nós como igreja quisermos ser bem-sucedidos no cumprimento da missão, nós vamos ter que vencer a opinião pública, especialmente a evangélica. Eu tenho subido no telhado, gente, e eu tenho visto muita gente subir. Uma pessoa que eu tenho visto que é muito questionada também, vocês receberam há tempo atrás aqui, que é o Libério. E quantas vezes a gente tem sido taxados de moleques, de sem compromisso, simplesmente porque nós usamos uma metodologia diferente no cumprimento da missão. Nós temos que, na realidade, ter coragem de subir no telhado, por amor a Jesus, e cumprir a missão. Nós temos que enfrentar a opinião pública, especialmente a evangélica, vencer esses métodos tradicionais e colocar o paralítico na presença do Senhor Jesus. Às vezes a gente não acredita que o nosso Deus é maior do que o obstáculo que está à nossa frente. Gente, para chegar onde nós chegamos nesses 19 anos, eu não acredito como Deus fez. Mas se dependesse exclusivamente de mim, com certeza eu tinha pegado o caminho de volta para casa e abandonado isso tudo que aconteceu. Às vezes a gente vem como igreja desenvolvendo algo, fazendo algo, e a gente carrega o paralítico num caminho de 3 quilômetros, a gente carrega ele por 2,9 km. Quando a gente vê o obstáculo na nossa frente, a gente não crê que o nosso Deus é maior que o obstáculo. E a gente simplesmente às vezes vira as costas e traz o paralítico de volta, sem estar na frente do Senhor Jesus. Mas eles venceram uma coisa também importante. Eu falei de manhã que existe, e existe mesmo, a mentalidade capitalista dentro da igreja, aqui também. E é do capeta. Imagina só, um telhado foi quebrado. A coisa geralmente é assim. A gente canta que tudo é do Senhor que nós temos. Mas um vai chegar assim, não, quem paga o telhado? A ideia é boa, eu estou Durango Kid.
Quem vai pagar o telhado? Ó, no telhado ninguém põe a mão não. Foi construído pelo pastor fulano de tal, o tataraneto dele está na igreja, no telhado ninguém põe a mão não. Paralítico, da porta para fora. Essa é a realidade. Só que aqueles 4 homens fizeram uma conta que parece que nós nos esquecemos há muito tempo. Matemática simples. Que a gente se esqueceu. Entre um telhado quebrado e um paralítico salvo do Senhor Jesus, que se quebra o telhado. E muitas vezes parece que a nossa palavra é assim: paralítico sempre tem de convosco aí, deixa ele aí de qualquer jeito, de qualquer lado. Quem já viu o caminhão de mudança seguir enterro aí? Já viram? Já viram o homem rico, criador de gado, morreu, e a boiada dele seguindo o enterro quando ele morreu? Pois é, gente. Da mesma forma que caminhão de mudança não segue o enterro, uma boiada também não entra no céu, não. Mas um paralítico sendo alcançado pelo Senhor Jesus, ele entra. E é aí que a igreja cumpre a sua missão. É aí que a igreja faz diferença. É aí que a igreja faz aquilo que tem que fazer. Me lembro de um projeto que eu participei numa das nossas igrejas batistas. Eu era membro da igreja e a igreja não tinha criança. E o pastor chegou para mim e disse assim: Marcelo, a gente precisa arrumar criança que a gente não tem na igreja. Eu falei: ó, pastor, sua filha é professora da rede pública, dá aula para criança, pede para ela conversar com as crianças e a gente começa a buscar na escola, domingo de manhã. E aí a gente começou a fazer isso. Ela conversava com os alunos, e aí começou com um carro de um irmão. Aí depois começou a precisar 2 carros. Aí depois começou a precisar 3 carros. Aí o pastor chega na igreja de forma insana e diz assim: gente, nós vamos comprar um ônibus para buscar as crianças. Gente, imagina o problema que deu. As irmãs da MCA estavam há 15 anos juntando dinheiro para comprar uma Kombi. E o pastor queria comprar um ônibus em 3 meses. Eu olhei para a cara dele e disse: pastor, tu vai ouvir demais. Ele falou: olha, nós vamos chegar a 10 carros para ir buscar as crianças. Quando a gente chegar, nós vamos ter o ônibus aqui. E demorou 3 meses, gente. O ônibus apareceu. Foi comprado. E veio lá. E aí pegaram um diácono para guiar. Diácono é bom, né, pai? Uns amigos. Imagina 9 horas da manhã, aquele silêncio, oração silenciosa na igreja. Tinha um corredorzão lateral assim na igreja. Ele parava lá fora, abria a porta, 75 crianças descendo, correndo pelos corredores. E eu olhava para a cara dele e falei: tu vai ouvir, tu inventou, agora tu aguenta. E era cronometrado, gente. Parece que alguém, naquela época não tinha celular, mas parece que alguém falava com ele: ó, pode encostar que vão começar a orar. Ele tinha lá um radar que ele chegava na hora. E a coisa funcionava assim: pastor, essa molecada não tem educação, pastor. Estão puxando tudo lá, o salão da mocidade. Pastor, a molecada está acabando com os bancos da igreja. Ô pastor, vai lá ver, parece que passou um terremoto no banheiro da igreja. E o pastor, com uma paciência, ele dizia: gente, se riscar a parede da igreja, a gente vai lá, compra uma lata de tinta e pinta. Se quebrar o banco da igreja, a gente vai lá e arruma. Se precisar, a gente vai lá e limpa o banheiro, porque tudo isso vai ficar. Mas uma criança dessa sendo alcançada por Senhor Jesus, é aí que a gente faz diferença.
Mania do capeta de ter propriedade e não abrir a propriedade para o uso da comunidade, gente. E eu lembro que nesse período, quando nós instituímos esse projeto, depois de um tempo eu saí para ir para a igreja vizinha e casei. E logo que eu saí e casei, ele faleceu. E aí nas minhas andanças, depois de 2 anos, eu encontrei o casal responsável por aquele projeto numa outra igreja batista. E eles chegaram para mim e disseram assim: Marcelo, depois que você saiu e o pastor morreu, a primeira coisa que a igreja fez foi vender o ônibus. E aquelas crianças que iam para a igreja aos domingos, nós começamos a convidar essas crianças para vir sábado na nossa casa. E sabe qual foi a única coisa que a gente não conseguiu explicar para essas crianças até hoje? Eu disse: não. Eles querem uma resposta para saber por que a igreja não os quis lá dentro. Porque eles não podiam frequentar a igreja. Aqueles 4 homens venceram essa mentalidade que muitas vezes a gente tem. Mas eles venceram também o cansaço e o medo. Porque subir no telhado carregando o homem, se caísse, não ia ter que curar não, ia ter que ressuscitar provavelmente. E deve ter dado muito trabalho levar aquele homem lá em cima. E aí o texto continua dizendo para nós qual é a visão daqueles homens quanto à cura daquele que estava deitado. O texto bíblico diz que começou um tititi, Jesus começa a perdoar e curar aquele homem. E aí, o que acontece com quem cumpre a missão, gente? Quem cumpre a missão, a primeira coisa, vê a bênção de um lugar privilegiado. Aqueles homens estavam lá em cima, olhando de cima para baixo, tudo aquilo de bom que Jesus estava fazendo na vida daquele homem, com uma visão privilegiada. Eles não estavam nem de arquibancada e nem de geral, eles estavam de cadeira cativa. A segunda coisa de que quem cumpre a missão, ele volta para casa trazendo seus feixes. Gente, eu imagino a volta daquele paralítico para sua casa. E tem um texto que diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria e júbilo, trazendo seus feixes. Eu imagino aquele homem feliz da vida, andando, e aqueles outros 4 homens que cumpriram a missão que a eles foi delegada, a satisfação deles de poder cumprir a missão e ver a felicidade daquele homem. Mas cabe a mim e a você hoje uma pergunta. E essa pergunta é a mim e a você. Quem está na cama hoje? A igreja está na cama? Sim, gente. A igreja está na cama. Você está na cama? A gente vai ver agora. E, gente, da mesma forma com que um cego não guia outro cego, um paralítico não conduz outro paralítico à presença do Senhor Jesus, não. Quer ver como é isso? Qual foi a primeira coisa que eles venceram? O individualismo que eles venceram. Quem não vence o individualismo está preso na paralisia da indiferença. Que isso? Isso é simples. Domingo aqui na igreja a gente é muito feliz. Um sorriso de uma orelha a outra.
Chega segunda-feira, a gente levanta às 6 horas da manhã para ir trabalhar, está chovendo, o tempo mudou, foi para o ponto de ônibus, o ônibus passou, o motorista jogou água na gente, a gente já pega e vira e abençoa a vida do motorista, né? E aí a gente chega lá no nosso local de trabalho, naquele prédio, chama o elevador, a porta se abre, tem uma moça lá, segunda-feira, 7 horas da manhã, chorando, porque ela tinha chegado sexta-feira passada na casa dela, o pai estava bêbado, quis bater na mãe, ela entrou no meio, ele pegou uma faca, falou que ia furar ela, ele começou a bater na mãe, fez com que ela saísse de casa, ela teve que sair correndo de casa, foi procurar abrigo na casa da tia, ela não conseguiu falar com a mãe dela o final de semana todo, ela está lá no local de trabalho dela chorando às 7 horas da manhã, e você chega no seu andar, a porta se abre, você nem agradece e sai. Aí você senta na sua mesa para trabalhar. Tem um garoto, office boy, menor, pai morreu, a mãe empregada doméstica, com 3 irmãos para ajudar a criar, 3 meses de salário atrasado, ele está desesperado para receber uma palavra, um incentivo, alguma coisa, e ele chega até a gente, ele vai te entregar a correspondência, e simplesmente você pega a correspondência e vira as costas para ele. E ó que ele não teve um culto como a gente está tendo, não. Mas se a gente está assim, a gente está preso na paralisia da indiferença. O que está acontecendo muitas vezes, meus irmãos, é que nós estamos como o sacerdote e o levita. Nós passamos, vemos a coisa e nós passamos de largo. Nós temos e conhecemos as realidades que a gente tem vivenciado e a turma bate nas costas da gente para dizer assim, bonito o seu trabalho. Mas a gente quer passar de largo, de longe. E tem uns irmãos ainda que são aqueles que dão aquela justificativa espiritual para os problemas dos outros. Já viram isso? Já viram? Ele diz assim, está vendo? Está acontecendo isso, é o salário do pecado. Isso é o resultado de uma vida promíscua. Olha só, se tivesse na bênção, como ele vai estar na bênção se a gente não prega, gente? Deus não está chamando a gente para ser agente secreto do Senhor, não. O mundo tem que saber que nós somos cristãos. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Aí chega domingo, a gente volta para a igreja. Aí a gente vem cantar, vem ler. Na verdade, a gente vem cantar um monte de mentira, gente. Mas não é que a letra daquilo que a gente canta é mentirosa, não. O grande problema é que aquilo que a gente canta não condiz com aquilo que a gente vive. É isso que está acontecendo. A realidade que eu tenho visto é essa. A dor do outro não significa nada para mim, não. Eu já rasguei da Bíblia o verso de amor ao próximo como a ti mesmo. Porque hoje o que está aparentando é o seguinte, que as pessoas querem a bênção. Querem participar do bônus da coisa. O ônus deixa para esses missionários doidos que deixam as suas vidas e as suas famílias para viver essas realidades loucas que vivem. Eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção. Eu quero o céu, só que eu não quero o dono do céu. Gente, aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, cada um, na verdade, fez uma oração. Só que um fez uma oração impossível de ser respondida, que a gente tem feito muitas vezes, todos os dias, que é salvação sem Salvador. Porque Salvador dá trabalho, gente. Eu vou ter que ser um crente honesto. Eu vou ter que dar exemplo na minha casa.
não vou sonegar mais. Eu tenho que ser exemplo na minha família. Eu tenho que ser um estudante bom. Eu tenho que ser um crente fiel. Eu tenho que ser um crente participativo na obra do Senhor. Eu tenho que orar pela vida desses missionários. Eu tenho que contribuir para o desenvolvimento da causa. Salvador dá trabalho, gente. A gente está querendo muitas vezes salvação, mas não está querendo o Salvador, não. E se você está assim, você está preso na paralisia da indiferença. E um paralítico não conduz outro paralítico à presença do Senhor Jesus, não. Mas tem outra coisa. Qual foi a segunda coisa que eles venceram? As diferenças. Quem não vence a diferença está preso na paralisia da discriminação. O quê? Tem isso no nosso meio? Tem, gente. E como tem? Outro dia eu fui pregar numa igreja nossa, grande, em São Paulo. O pastor de jovens me convidou, eu fui falar no culto e tal. Aí ele me apresentou para o vice-presidente da igreja. O homem nunca tinha me visto na vida. O homem assim, não perguntou nem o meu nome. Ele já disse assim, o que é que o senhor quer? Eu olhei para a cara dele assim, como assim? Não, o que é que o senhor quer? Porque o senhor é missionário e veio de um lugar pobre, o senhor veio pedir. Aí eu virei para ele assim, Marcelo Fedoruco, muito prazer. Eu disse, meu irmão, eu não vim pedir. Quando eu falei isso, o olho dele mudou. Ele falou, falei para ele, ó, Deus mandou aqui, na verdade, para dar uma oportunidade para vocês. Ah, quando eu falei isso, aí o olho dele brilhou. E ele disse, qual é a oportunidade? Deus mandou eu aqui para dar a oportunidade de vocês conhecer um projeto missionário social que vocês possam participar e com isso fazer relevância numa comunidade e fazer diferença, participando de um projeto que faz diferença, e vocês saírem dessa vidinha cômoda que vocês estão vivendo sem fazer nada. Eu acho que ele ficou bravo porque ele não quis nem mais falar comigo. E a última coisa, eles venceram os obstáculos. Quem não vence o obstáculo está preso na paralisia do medo e da covardia. Parece que na realidade aqui dentro a gente vira tudo Rambo do Senhor, né? E aí quando a gente chega ali da grade para fora, a gente se torna tudo recruta zero. Aqui parece que a gente faz de tudo. A gente amarra, desamarra, manda prender, manda soltar. Lá fora, não, lá fora, no meu serviço tem um monte de ímpio. O pessoal fala palavrão e tudo mais. E eu já não dei um testemunho bom lá. Não assumi a minha postura cristã. Já fiz algumas coisas que não devia. Eu não posso fazer isso. Tem um versículo que diz que eis que vos envio como ovelhas no meio de quê, gente? Já pensou se fosse borboleta? Imagina a turma que estuda. Você levantou de manhã e foi para a faculdade. Chegou lá na faculdade, está tocando aquele louvor que você adora. Você entra dentro da sala de aula, o professor aparece. O cara vai dar aula de física, que você não entende nada do que o cara fala. Mas antes de dar aula, ele ora, ele abre a Bíblia, lê um texto, abençoa você e vai para a aula. Chega no intervalo, você desce, vai para a cantina, pega o seu lanche, lá tem um guardanapo com um versículo bíblico para você ler e meditar. Você sobe para o resto das aulas, depois quando acaba você vai para o anfiteatro, tem aquele período de louvor tão bonito,
uma palavra abençoada, ele te abençoa e você vai embora, é isso? Não é, gente. O texto fala que é no meio de lobos. E no meio de lobos tem que ter coragem. Coragem para vencer. Coragem para passar pelos obstáculos. Coragem para subir no telhado. Em nome de Jesus, gente. A gente cumprir a missão que nós temos que cumprir. Tem um versículo que diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Gente, eu confesso que eu não tenho entendido a distância entre o nosso discurso e a nossa prática do dia a dia, como crentes em Cristo Jesus. E se você está assim, você está preso na paralisia do medo e da covardia. E um paralítico não conduz outro paralítico à presença do Senhor Jesus, não. Mas eu creio numa coisa, gente. Eu creio que aquele Jesus que lá estava, que curou e perdoou aquele homem, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, para fazer com que a gente saia daqui com a nossa cama nas costas, para cumprir a missão que nós temos que cumprir como crentes em Cristo Jesus. Por isso eu queria que você dobrasse a sua fronte nessa hora, e que você pudesse se colocar diante do Senhor. Qual é a paralisia que tem prendido você à cama e feito com que você não cumpra a missão que você tem que cumprir? Eu não sei aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem feito. Mas eu sei que nós temos que ouvir o que a palavra de Deus fala. E nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos determinou. Se você se viu dentro de alguma dessas paralisias e você quer dizer, Senhor, eu estou aqui para cumprir a sua missão, eu quero sair daqui com a minha cama nas costas, para ser diferente, fazer diferença. Se você está orando e quer que eu ore por você, fique em pé aí que eu quero orar. Graças a Deus. Fique em pé que eu quero orar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Ah, mas alguém fique em pé que eu quero orar. Graças a Deus, graças a Deus. Ah, mas alguém, graças a Deus, graças a Deus. Se o Espírito Santo está falando com você, graças a Deus. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, fique em pé. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ah, mas alguém fique em pé que eu quero orar nesse instante, nessa hora, pela sua vida. Graças a Deus. Eu não quero me alongar. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não quero me alongar nessa hora. Eu acho que é o Espírito Santo que fala de uma forma simples. Graças a Deus. E Ele que opera no nosso meio. Ah, mas alguém fique em pé que eu quero orar. Graças a Deus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nesse último dia, que eu quero poder orar pela sua vida. Não sente. Saia do seu lugar e venha à frente, que eu quero orar pela sua vida nesse instante e nessa hora. Queria que você subisse aqui. Pode subir aqui. A gente vai poder orar pela vida de cada um de vocês. É um privilégio. O Espírito Santo do Senhor fala de forma simples, de forma clara. Ele nos leva a repensar a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso ser e aquilo que a gente faz. Se alguém que está sentado quer se juntar a esse grupo, vem à frente, que eu quero orar pela sua vida também, nessa hora e nesse instante. Senhor Deus, eu não sei aquilo que meus irmãos têm vivido e feito. Eu não sei quais são as paralisias que têm prendido essa igreja à cama e feito com que ela não cumpra a sua missão. Mas eu sei que o Teu Santo Espírito fala aos corações. E o Teu Santo Espírito tocou no coração, na vida desses irmãos.
Eu não sei o que cada um faz ou o que cada um não faz. Mas eu sei que da mesma forma com que aquele paralítico saiu da sua presença, curado, transformado e perdoado, o Senhor também faz isso com nós hoje, nos dando a oportunidade de olhar realmente para a necessidade e para o Senhor e fazer aquilo que nós temos que fazer. Senhor Deus, que esses irmãos saiam daqui hoje felizes, como aquele homem saiu diante de Ti, ó Deus. E que eles saiam daqui para viver em novidade de vida, proclamando a Tua palavra, empenhando em fazer com que a igreja se torne referência e conhecida. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, ó Pai. Pai, obrigado porque o Senhor trabalha nos nossos corações de uma forma simples e nos faz entender que muitas vezes nós estamos com o foco errado e fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer. Obrigado porque com o Senhor nós sempre temos um recomeço e podemos refazer o nosso foco e fazer aquilo que nós temos que efetivamente fazer. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos na vida desses irmãos. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos na vida dessa igreja. Abençoa o pastor, Senhor. Abençoa a liderança dessa igreja. Que eles possam continuar firmes e constantes, levando a igreja a viver aquilo que a Tua palavra nos fala para fazermos. Dá a Tua bênção, ó Deus, para os irmãos que trabalham com missões nessa igreja. Que eles possam olhar, Senhor, o trabalho missionário como prioridade no desenvolvimento daquilo que tem que ser feito. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles aqui. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Pode sentar. Eu queria aproveitar enquanto o pastor já está vindo aqui na frente para compartilhar com vocês duas coisinhas que ele já vai assumir aqui a continuidade do trabalho. Você, quando entrou, recebeu esse folder e aqui tem uma parte que é destacada. Eu falei na manhã, se você quiser adotar uma das crianças do projeto social, se você quiser investir no projeto de expansão do Reino de Deus no Alto Vale do Ribeira, você pode assim fazer. Então eu queria te incentivar a você pegar esse folder, destacar essa aba, você coloca o seu nome e um contato de WhatsApp de preferência, que aí provavelmente a Aline, que trabalha com a gente, vai ligar para você, vai entrar em contato. Você pode investir R$40 por mês no projeto missionário e você pode apadrinhar uma criança a partir de R$60. Você realmente possa pensar nisso antes de ir embora. Eu vou estar levando isso embora, então você, ao término, preencha, me procure e me entregue. E você vai ver que é muito simples e fácil como pode ser feito. A outra coisa que vocês viram dentro do empreendedorismo social, eu trouxe alguns produtos que nós estamos abençoando a vida de 40 famílias numa cooperativa. Então eu queria te incentivar você ali no fundo para comprar molho de tomate, geleia de morango, doce de abóbora com coco e tem também um pouco de mel natural. Todos produtos naturais. Fora o mel, eles são desenvolvidos pela cooperativa que nós criamos para abençoar a vida de 40 famílias que viviam em situação e ainda vivem em situação de miserabilidade. Então eu gostaria de incentivar você a comprar para você poder abençoar. Isso não abençoa a vida do missionário. Isso aqui é exclusivamente para o atendimento dessas 40 famílias, que é aquilo que a gente tem visto. Isso aqui para você olhando é doce de abóbora.
Mas como eu disse de manhã, isso aqui para eles é a tábua de salvação e de manutenção e de sustentação dessas famílias que vivem lá. Então eu queria te incentivar a poder abençoar essas famílias. Amém? Gente, eu queria agradecer a paciência de vocês, eu gostaria de agradecer esse tempo. Eu espero que Deus tenha trabalhado nos nossos corações, que eu tenha podido, dentro das minhas limitações e na simplicidade, ter podido abençoar a vida de vocês nesses 2 dias. Fiquei muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo de ter recebido esse convite. Para mim, como eu escrevi e postei, é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Deus abençoe muito vocês e obrigado por tudo. Marcelo, obrigado. Nós, como igreja, agradecemos a disposição de sair, tem que voltar para casa agora de madrugada para encontrar sua família lá. Nós queremos orar mais uma vez, para terminarmos nosso encontro. Lembrando que nós temos agora uma cantina e os rapazes da igreja estão lá fazendo pastéis. Você deve privilegiá-los, né? Com pastéis de carne e presunto e queijo. Leva o seu irmão lá, bate um papo com ele, tem um tempo de relacionamento, né? Antes de você ir embora para casa. Mas também, se você puder ir lá atrás para poder ver os produtos que o Marcelo trouxe aí, como ele mencionou, ontem à noite, hoje pela manhã, tem vendido bastante desses produtos que vai abençoar com certeza a vida de muitas famílias e você pode participar desse projeto também, ok? Todas as nossas informações elas estão no boletim das coisas que vão acontecer, culto de quinta-feira, pequenos grupos, os bares, os nossos encontros. E, como eu disse, orem por mim, para que eu consiga de fato meu visto para essa semana. E se isso acontecer, vocês vão saber que eu vou colocar no WhatsApp. E se não acontecer, vão saber também que eu vou colocar no WhatsApp também. Porque Deus é sempre bom no que Ele faz, não é? Certo? Antes de você ir embora, dê um abraço no seu irmão. Se você tem alguém que você não viu faz tempo,